Você que tá ligado nesse corte, vai apontar o teu celular aqui no QR Code ou vai clicar no primeiro comentário e na descrição, porque você vai baixar o OneFootball, que é o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Baixe, você vai curtir. Eu tenho que fazer essa pergunta, não tem como não fazer. Jorge Braga foi a pessoa mais difícil que você trabalhou com ele no futebol? Esses anos todos? Ah, cara, assim, eu também não devo ser muito fácil, não. Apesar de eu tentar me relacionar muito bem, de eu ouvir muito, eu também tenho minhas convicções, né? Eu acho que a partir do momento que você é contratado para desenvolver um trabalho que você tem autonomia para fazê-lo, vamos fazer. Né? Foi muito difícil, né? Foi muito difícil trabalhar com o Jorge, não pelas ideias, é um cara muito inteligente, acho que um cara que chegou no Botafogo para fazer um processo difícil de ser feito, acho que ele teve êxito na maioria das coisas que ele se propôs a fazer. A forma muito diferente da minha, de gerir o dia a dia, de gerir o como chegar ao resultado. Né? A gente tinha formas muito diferentes. E o fato dele estar chegando de fora do futebol para dentro, eu acho que ele teve pouca habilidade para ouvir, para trocar, para entender. Ele acabou buscando muito mais na periferia pessoas que pudessem dar opiniões a ele do que é o futebol, do que antes talvez dialogar, entender. Ali eu nunca tive nenhum desejo de ser dono da verdade, nunca, em lugar nenhum. As pessoas que trabalham comigo sabem como eu trabalho, como eu sou. Mas obviamente que as coisas têm que ser de mão dupla, né? Então, vamos construir junto. Mas não vem dizer como deve ser sem nenhum tipo de embasamento. Não, vamos... Eu lembro que teve uma reunião que ele chegou a fazer dizendo que agora, isso foi abril, se não me engano, ou maio, ele falando, olha, eu cheguei sem pouco conhecimento de futebol, mas agora eu já li tantos livros e agora, gente, não é livro. Futebol, livro é importante. Acho que dá um tipo de embasamento para algumas coisas, mas você tem que estar no dia a dia. Futebol, ainda mais no Brasil, acho que ele... Não sei, porque eu nunca trabalhei fora do Brasil. Eu ouço de muitos amigos que trabalham no Japão, trabalham fora, na Europa e tal. Mas assim, no Brasil tem muitas particularidades e você tem que ter habilidade para lidar com o jogador, para lidar com o ambiente. Então, até porque a gente tem muitas falhas, né? E se a gente não tiver habilidade, as nossas falhas ficam evidentes para tudo e aí fica mais difícil ainda controlar. Então não dá para dizer que ele foi mais difícil ou menos difícil. Foi difícil porque houve... As pessoas falam assim, mas houve um conflito entre o mundo corporativo e o futebol. Em momento nenhum. Não foi esse o problema. Porque eu sempre me adequei muito ao que é o mundo corporativo, eu sempre defendi muito o futebol ser profissional, e aí eu falo ser profissional de ter processos muito claros, as resoluções serem feitas com as pessoas que realmente têm que tomar as decisões, não ficar uma coisa de, eu acho isso e a pessoa tem um poder X e ela toma decisão. Não, tem que ser uma coisa profissional e estruturada. Eu lembro que teve um momento que ele sugeriu que a gente fizesse reuniões mensais. Eu achei ótima a ideia de fazer reuniões mensais apresentando relatórios do mês, inclusive relatórios com dados competitivos, com dados estatísticos. Cara, ótimo, isso aí para mim, eu trabalho com isso, eu gosto disso. Não é esse o meu problema. O problema é o como. O problema é o como se exige determinadas coisas, como trata as pessoas para se chegar àquela situação. Para mim, o grande questão, Thiago, e é onde, para mim, eu costumo dizer que é onde a gente vê quem, é como a pessoa se comporta nas crises. E o futebol, diferente de outros mercados, eu nunca trabalhei em outros mercados como ele trabalhou, e que tem crises pesadíssimas também, imagino eu, mas o futebol, você está sendo testado diariamente, além dos jogos, que aí fica exposto, né? E você pode ser o melhor cara aqui, como eu e Chamusca fomos depois do 3-0 contra o Remo, se não me engano. Porra, a gente era o melhor diretor, melhor treinador e tal, e passou 10 dias e a gente viu o nome no muro. Fora Chamusca e fora Freeland. Então, assim, o futebol tem essa particularidade. E se você não tiver frieza, trato para lidar com isso, é a forma como eu acredito. Tem muita gente que trabalha diferente e tem ótimos resultados. A forma que eu acredito que eu vou ter o melhor Thiago trabalhando ou vou ter o melhor Freeland trabalhando é eu sendo coerente e exigindo que a pessoa pode me dar e da forma que a pessoa pode me dar melhor. Claro. Eu não vou espizinhar as pessoas. E isso era difícil ver acontecendo. Então, assim,
A forma é que foi o choque. Não foi em momento nenhum o choque do modelo que é futebol mais amador. E, obviamente, teve uma questão que acabou acontecendo, que duas pessoas com autonomia dentro da mesma estrutura. Né? Eu tinha uma autonomia no futebol, o CEO chegou com uma autonomia do clube como um todo, e aí, autonomia com autonomia vai dar problema. Ou a gente se entende muito bem, ou vai dar problema, e acabou dando alguns problemas. Mas que eu acho que a gente conseguiu, civilizadamente, a gente se relacionar para que conseguíssemos terminar o ano com o sucesso que o Botafogo Todo precisava. mundo ficou feliz em dezembro. Exatamente.